aleluia, aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos na graça e na paz de Jesus. Convido você para abrir no livro de Neemias. Se você abrir em Salmos, que é praticamente no meio da Bíblia, você vai voltar atrás e vai encontrar um livro bem pequeno, mas de grande proporção, que se chama Neemias. Neemias foi um livro escrito cerca de 400 anos antes de Cristo. Aleluia. E no capítulo 6 e no verso 13, eu vou ler um versículo só. Neemias, capítulo 6 e versículo 3. Que diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que cessaria ou pararia esta obra, enquanto eu deixar e vou ter convosco? Se eu botasse um título na mensagem de hoje, seria: eu comecei uma obra e não posso parar. Diga comigo: eu comecei uma obra e não posso parar. Eu estava esses dias sentada, sente-se por favor, sentada na minha casa, e Deus me deu esse título, Deus me deu essa mensagem. Aleluia! Essa mensagem de Neemias. Neemias estava fazendo uma obra. A Bíblia fala que Neemias recebeu um parente. E a coisa mais boa a gente receber parente na nossa casa, né, irmãos? Mas às vezes os parentes vêm com problemas. Eles vêm trazer problema para nós resolver. E diz no capítulo 1 que Neemias era filho de Acalias, e no mês de Quisleu, no ano 20º, ele estava em Suzã, a fortaleza. Antigamente, irmãos, todas as cidades eram muradas, não eram como hoje, abertas, campo afora, pega a estrada e vai. Não, as cidades eram fortificadas, elas eram muradas, para ser protegida do ataque dos inimigos. E a Bíblia diz que na cidade de Suzã estava ali um homem que se chamava Neemias. E quando ele estava ali, chegou Anani, um dos seus irmãos, alguns de Judá, e perguntaram-lhe como estavam os judeus que escaparam do cativeiro de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero. Anani chega para Neemias e diz: olha, a tua família, os teus parentes, os teus familiares estão em grande miséria e grande desespero. Então, o que acontece? Quando Neemias ouve essa palavra, ele sentou e chorou. Porque não tem, irmãos, como nós se alegrar com a tristeza, com a desgraça do nosso familiar. Mesmo que a gente não consiga fazer muita coisa, mas alguma coisa a gente vai se esforçar para poder ajudar. E o que acontece aqui? Então ele começou a chorar e a jejuar perante o Rei dos céus. Mas algo que Deus começou a me falar nessa palavra, nesse versículo que nós lemos, é que o nível do ataque que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando, revela o nível do propósito a qual estamos chegando. Irmã, então estou chegando perto da minha bênção.
Se a luta está grande, se a luta está muito forte, se a luta está avassaladora, você está chegando. É uma boa notícia. Aleluia. Quanto mais perto você está, mais ataque você vai enfrentar. Irmã, parece que tudo desabou na minha cabeça. Então, está chegando perto da bênção. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele não desiste de atrapalhar a tua bênção. Ele não desiste de atrapalhar a tua vitória. Ele não desiste de atrapalhar o teu caminho. Assim como disse a irmã Aglaé, quantas vezes ela dormiu, deitou, né? Vou tirar um soninho e depois eu vou no culto. Mas aí chega o inimigo e bota um sono profundo, porque às vezes estamos cansados. Então o inimigo, ele não desiste. Ele não quer que você prossiga, mas nessa tarde eu venho te dizer, continua, porque a tua luta, o teu ataque está grande, mas eu seguro aqui, já estoura ali, mas eu resolvo aqui, já acontece ali. É assim mesmo, se preocupe se nada estiver acontecendo. Ah, irmã, minha vida está uma maravilha. Tipo aqueles comercial daqueles... como é que é o nome? Aqueles bichos grandes. Peru agora de Natal, né? Peruzão, todo mundo feliz na mesa. Nada de problema está acontecendo. Te preocupe. Por quê? Porque nós, cristãos, sofremos ataque todos os dias. Mas então tu quer dizer que eu não estou errada? Não. Você está sendo afrontada. Você está sendo provada. Você está sendo moldada. Aqui o que aconteceu com Neemias? Ele ouviu que a sua família estava em dificuldades. E Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. O que é o copeiro? É aquele que vai na frente do rei e bebe o vinho primeiro. Se ele não morreu, o rei bebe. Se ele morreu, o rei não bebe, né? Porque aquele vinho está envenenado. Era assim que matavam antes os reis. Então ele chega na frente do rei e ele era sempre uma pessoa alegre, sempre uma pessoa feliz, mas a Bíblia diz que naquele dia estava triste. E o rei pergunta para ele: por que você está triste, Neemias? Ele disse: não tem, ó rei, como a minha família está passando dificuldade e eu estou feliz. Nós somos assim, irmãos. Se alguém está doente, se alguém está passando fome, a gente dá um jeitinho de ir até lá. E o que aconteceu? O rei pergunta para Neemias: o que eu posso te ajudar? Pedes-me agora, capítulo 2, versículo 4. O que pedes-me agora, então eu te ajudarei. E Neemias disse: olha, rei, eu preciso ir na cidade dos meus pais. Eu preciso ir lá ajudar a minha família. Eu preciso ir lá defender eles. Então o rei disse para ele: te acalma. Te acalma, porque para chegar até lá, você tem que passar por muitas províncias. É que nem você a Porto Alegre, tem que passar por muitas cidades. E ele disse: se acalma, porque eu vou te dar cartas. E aonde você chegar na província, você vai entregar, dizendo que eu te mandei. E eu vou te mandar também a autorização para Asaf, para que lhe dê madeira para construir a casa dos teus familiares. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu estava pensando da seguinte forma, pensando da seguinte maneira: nós muitas vezes pensamos que a ajuda de Deus vem de um jeito, vem de uma forma, mas ela vem bem diferente, e ela vem
por onde nós menos esperamos. Às vezes nós esperamos uma ajuda do banco, que o banco vai liberar, que a prefeitura vai dar, que o prefeito isso ou aquilo, mas nunca imaginamos que o governador, que o rei vai nos dar uma carta. E nessa tarde o rei está dizendo para você: eu estou te dando uma carta de vitória na tua vida. Mas acontece, irmãos, que no capítulo 2 e no verso 10 diz que haviam algumas pessoas, Sambalá e Tobias e Gesem, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalá que edificavam os muros, ardeu em ira e se indignou. Muitas pessoas não entendem porque ainda você está em pé. Muitas pessoas não entendem que elas falam mal de você, elas pagam a mulher do mal lá para fazer um trabalho contra você, e você ainda sai num calor de 30 e poucos graus e vem para a igreja. Elas não compreendem como é que pode isso. Mas eu desejo mal para ela, eu faço tudo para dar errado na vida dela, mas ela está indo para a igreja. Aqui, Sambalá, Tobias e Gesem, quando eles ouviram que Neemias ia levantar os muros, eles: não quero. Nem todo mundo trabalha ao teu favor, irmãos. Nem todo mundo trabalha acreditando que vai dar certo na tua vida. Às vezes, se você conta alguma coisa para alguém, essa pessoa arde em ira. Como é que ela consegue? Como é que ela tem? Como é que ela chegou até aqui? É igual está aqui no capítulo 4. Ouvindo Sambalá que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. O que é escarnecer? É começar a falar mal. Tem pessoas que não só não acreditam que você vai conseguir, como também fala mal de você. Eu conheço pessoas, irmãos, que ganham... Eu conheço pessoas que ganham 40 mil reais por mês. Não tem casa, não tem carro, não tem nada próprio. Mas eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e tem a sua casa e mais uma casa de aluguel. Tem casa para alugar. Por quê, irmãos? Porque são pessoas com propósitos. Ela começa uma boa obra e ela não vai parar. Mas é interessante no capítulo 6, a qual nós lemos no verso 3, que diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalá, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas, Sambalá e Gesem enviaram a dizer, eles mandaram alguém dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Então, não só como eles zombavam, falavam mal, mas também eles mandaram chamar Neemias. Sabe quando tu tá limpando a tua casa, assim, fazendo aquela boa faxina, e tu tem que terminar aquilo? Ou tu tá fazendo uma construção e tu tem que terminar aquela construção? Geralmente quem não gosta vai ficar te chamando para te tirar daquele projeto. Então, começa uma boa obra e não pare, meus irmãos. E no capítulo 6 e verso 15, diz que acabou-se, pois, os muros em 52 dias.
E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito com os próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus estava na obra. Tem gente que um dia vai chegar até você e vai dizer: eu não entendo, eu não consigo saber como que você conseguiu tudo isso. É a mesma coisa com Neemias. Mas eles, aqui, Sambalá e Gesem diz: vem morar aqui com nós, vem morar na nossa cidade. E Neemias disse: não, eu comecei o que eu comecei, eu vou terminar. Nessa tarde o Senhor está dizendo para você: você começou, é uma tarde que você veio aqui com uma palavra de incentivo. Você começou, agora você vai terminar. Irmã, eu comecei uma obra lá na minha casa, eu não consigo terminar agora, você vai terminar. Não tenho dinheiro agora, você vai ter dinheiro. Porque quando a gente pensa assim, não vai dar, não dá certo mesmo. Mas quando você pensa, vai dar certo. E aqui a Bíblia diz que eles tinham um segredo. Deixa eu ler aqui o segredo deles. No capítulo 4 e no verso 17, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão tinha as armas. É interessante, irmãos, que numa mão eles carregavam o tijolo, a pedra, e na outra mão eles carregavam uma espada. Por quê? A pedra para trabalhar, para não desistir, e a espada para enfrentar. Todo dia nós temos que construir um muro, construir um tijolo, mas temos que estar guerreando com a espada, temos que estar lutando, temos que estar orando, pedindo a Deus que nos dá graça para nós continuar, porque não é fácil, porque é difícil, porque o inimigo ele sabe que Deus dá ordem aos seus anjos, então ele vem para tentar tirar a tua bênção, ele vem para fazer você sentar e desistir. Mas nessa tarde eu quero te dizer, você começou uma boa obra e não pare, por favor, não pare, por favor, continue. Mas irmã, eu já estou sem força. Mas então essa palavra é para ti hoje. Com uma mão você pega o tijolo, com outra mão você pega a espada. O inimigo vem, você luta. O inimigo vem, o inimigo diz para você, você não vai conseguir. Você diz, na palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí então eles terminaram a obra e começaram as plantações dentro da cidade, e produziu, e eles se alimentavam, e eles tinham vitória naquele lugar. Porque na verdade, irmãos, o inimigo ele quer sempre nos ver diante da adversidade. Ele sempre quer nos colocar um tropeço, um empecilho. Ele sempre quer colocar um problema na nossa vida. Hoje eu estava falando para o meu esposo, algo lá que ele queria. Eu disse, vai dar certo em nome de Jesus. E aí ligou uma conhecida nossa. E aí eu achei tão engraçado, ela não viu que eu estava por perto, né? E daí ele disse, não sei se vai dar certo. E ela disse, manda a Cleia orar. Por quê, irmãos? Porque a oração rompe barreiras.
A oração quebra as muralhas. A oração destrói o inimigo. Sambalat, Tobias e Gesem, eles disseram: Neemias nem começa essa obra. Neemias nem continua essa obra. Neemias não vai dar certo. Neemias disse: eu comecei essa obra e agora eu não vou parar. Neemias, vem para cá que tem coisa melhor. Não, não, não. Aqui onde eu tô tá bem. Aqui onde eu tô tá tudo certo. Aqui aonde eu estou é o projeto que Deus quer para minha vida. Então, irmãos, quero te falar 3 coisas que você tem que ter: perseverança, não desistir, perseverar naquilo, confiar naquilo. Vai dar certo, eu vou continuar. Segundo, integridade, fazer as coisas certas. Quando você faz as coisas certas, dá tudo certo. E terceiro, confiança, confiar em ti. E se alguém for fazer contigo, confie na pessoa, mas escolha a pessoa certa para fazer essa obra contigo. Primeiro sócio é Deus. Segundo sócio é teu esposo, tua esposa, teu filho, tua família, teu pai e tua mãe. Então tenha confiança que vai dar certo. Tem aquele corinho que canta, né? Vai dar tudo certo. É o nosso louvor aqui, né? E vai, irmãos, dar tudo certo. Mas se você começar uma obra e pensar assim, não vai dar certo, é melhor você não começar. Você já está declarando que não vai dar certo. Seja como Neemias. Povo, vamos restaurar os muros. Com uma mão nós guerreamos e com outra mão nós construímos. Eu nunca me esqueço. A minha avó era do interior, morava lá no interior de Juí, lá longe, e ela sempre dizia para o meu tio, um tio que eu tinha lá, que eu tenho, aliás: você será um grande pastor. Você será um grande pastor. E hoje o meu tio mora em Minas Gerais, Belo Horizonte, e é um grande pastor de uma grande igreja. Porque a minha avó plantou aquilo nele. Todo dia você acorde dizendo que vai dar tudo certo. Todo dia você acorde agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, vai dar tudo certo, assim como... É verdade. Se o nosso pensamento estiver ligado com o pensamento de Deus, já deu tudo certo. Porque Deus não vai, irmãos, dar uma coisa que nós não temos capacidade de administrar. Outro dia, eu conversando com minha irmã, e ela: minha irmã, eu queria isso. Ela queria montar um negócio. Aí eu perguntei para ela: primeiro lugar, tu tem dinheiro? Irmã, eu vou pedir emprestado. Não vai pedir emprestado, porque começa pequenininho teu negócio. Não queira começar uma coisa que tu não sabe nem se vai dar certo. Aí ela disse para mim, eu disse: tu sabe comprar os produtos? Não, mas eu acho alguém. Não. Quem tem que saber do negócio é tu. É tu que tem que saber montar um negócio. Então, irmãos, se nós acreditarmos que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu quero deixar, eu até anotei essa frase aqui: o nível do ataque revela o quão perto você está do propósito. Irmão, eu estou sofrendo muito, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um DVD. Então, está chegando a tua vitória, né? Está chegando a tua vitória. Já chegou, é isso aí. É bom que o Marlon me ajuda a pregar, né? Se me falta uma palavra, o Marlon não deixa faltar.
Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus mandou nós trazer para os irmãos. Confie, tenha perseverança, não desista. Amém, graças a Deus. Sabe, eu vou contar uma experiência minha. Quando eu conheci o meu marido, que Deus falou que era ele, todo mundo dizia não. Todo mundo foi contra. Todo mundo dizia, não case com ele. Não case com ele. Não é ele. Mas Deus falava comigo, é ele. E a única pessoa que dizia para mim é ele, era a minha mãe. Todo mundo era contra. Porque mãe enxerga quilômetros. Deus dá uma perspicaz. Era isso que eu queria falar. Para a mãe, que ela consegue enxergar lá na frente. E ela dizia, minha filha, não dê bola porque os outros falam. É esse. Só que eu dizia para Deus assim, Deus, eu nunca pedi para ti aparência, eu nunca pedi para ti cor, nada. Eu também não precisava exagerar no tamanho, né? Porque o meu marido tinha 140 quilos, pobrezinho. Hoje ele tem 70 e poucos. A Maristela apavorada. Não, ele fez bariátrica e perdeu 70 quilos. Então, se eu tivesse ido atrás das Sambalás e das Tobias, eu não tinha me casado, eu não estaria feliz como hoje eu estou. E sendo útil. Então, irmãos, vai por aquilo que Deus fala no teu coração. Não vai pelo aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, ou o que tu deve fazer, o que não deve fazer. Na minha igreja, tinha uma equipe lá, que se dizia, eu respeito muito profecia, irmãos, e é uma coisa que tem que respeitar muito mesmo. Mas tinha uma equipe de irmãs que não queriam que eu me casasse. Aí então elas profetizaram e falaram assim, o dia que tu casar, tu vai morrer no altar. Eu estou falando isso no altar, irmãos, isso não é brincadeira. Porque eram pessoas que não queriam ver o meu bem. Pode ser. E aí foi, irmãos, que eu fui lutando, fui jejuando, fui pedindo confirmação para Deus, Deus foi confirmando, eu fui indo. Hoje são pessoas que pedem oração para mim. Algumas delas até Deus já levou. Então, para ver o nível de luta que muitas vezes a gente passa para chegar no propósito de Deus, para chegar onde Deus quer. E eu digo para vocês que não foi fácil. Não foi fácil. Mas até aqui me honrou o Senhor. Deus? Mas imagina, irmãos, tu tá num projeto e vem alguém e profetiza e diz que é de Deus. Tu tem que ter muita fé, muita sabedoria, muito discernimento para saber o que é e o que não é. Mas naquela hora nem tinha muito querer do coração. Quê?
Não, eu queria fazer sempre a vontade de Deus. Não sei, acho que sim, era a mesma coisa, nunca mudei. Então, irmãos, essa palavra dessa tarde, eu comecei uma boa obra e não posso parar. E quando eu conheci o Almir, essa foi a frase que eu disse para ele. O que o Marlon dá risada? Eu disse para ele, uma coisa tu nunca vai poder tirar de mim, que eu faça a obra de Deus. Porque isso é o propósito da minha vida. É falar de... Hã? Exatamente. E foi esse o acordo que nós fizemos. De fazer a obra de Deus e sempre estar na presença de Deus. Isso para mim é o mais gratificante, irmãos. Porque quando a gente chegar lá em cima, a gente vai dizer, por que eu não fiz mais? Por que eu não evangelizei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não preguei mais? Por que eu não me empenhei mais na obra de Deus? E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde. Ame ao Senhor, confie no Senhor. Tenha certeza da obra que Deus tem na tua vida, na obra que Deus tem na tua família. Ah, mas irmã, aqui se levantou contra mim os Sambalás e os Tobias. Irmã, se levanta contra ti, se levanta contra mim, se levanta contra todo mundo. E se o inimigo ele não vem de um lado, ele vem do outro. Se ele não ataca o financeiro, ele ataca a saúde. Se não ataca a saúde, ele ataca o filho. Se não ataca o filho, ataca o marido. Se não ataca o marido, ataca a gente. Né? Então, eu quero convidar você nessa tarde para nós nos pôr em pé. E agradecermos a Deus por essa obra. Quem chegou aqui nessa tarde dizendo assim, irmã, essa palavra falou comigo, porque eu estava num propósito e eu estava pensando em desistir, mas agora eu vou continuar. Não sei quem aqui, mas Deus me falou que tem uma pessoa que tem um sonho no coração assim, de ajudar as pessoas humildes, ajudar as pessoas necessitadas, ajudar as pessoas carentes. Você tem esse projeto. Você tem... Quê? Sonho é o querer do coração da pessoa e o desejo de realizar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas necessitadas. Eu só não tenho muita condição financeira, mas se eu tivesse muito mais condição, seria melhor. Hã? Tenho. É útil. Glória a Deus. Se você sentiu que Deus falou contigo e você chegou nesse lugar aqui, nessa tarde, dizendo assim, Senhor, eu já estava pensando em desistir desse sonho, desse projeto, mas a partir dessa palavra eu vou continuar. Eu quero orar por você, quero que você venha aqui na frente, eu quero orar uma oração especial por você. Nessa tarde, em nome de Jesus. Ali o irmão Sérgio também. Como é o nome do irmão? Elias. Deus te abençoe nos teus sonhos, Elias. Não desista dos teus projetos.